Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos. Opa! E aí, gurizada? Tudo bem? Esse é o episódio número 10 desse podcast, o Banquinho da Romênia. Eu sou o Grisa e eu agradeço a sua companhia até aqui. A gente está quase chegando no final da primeira temporada. Como sempre, 2 resenhas curtas. Uma edição de HQ nova, recém-saída lá fora, para você ficar ligado no que comprar ou não. A outra é uma opinião embasada sobre alguma coisa mais antiga. E hoje vai ser um pouquinho diferente. É isso aí, coloca o tio da banca pra gente ver o que tem de bom. Bora! Como eu falei antes, a gente vai fazer hoje um exercício comparativo, uma coisa diferente. A gente vai tentar traçar uns paralelos, falando um pouco sobre cada uma das 2 obras, mas também falando sobre o que elas significam nos seus contextos e o que elas têm de diferente. Porque são conceitos bem parecidos. Recentemente, terminou nos Estados Unidos uma minissérie do Homem-Aranha chamada Spider's Shadow, com 5 edições. Ela leva o selo What If, que nem aquela animação que saiu aí na Disney Plus. São mundos paralelos, né? E no mundo paralelo de Spider's Shadow, o simbionte que mais tarde criaria o Venom, depois de ter ficado um tempo com o Peter Parker, ele acaba ficando com o herói, e isso traz consequências terríveis. Roteiros do Chip Zdarsky, arte do Pascoal Ferry e cores do Matt Hollingsworth. Bem, essa história, ela vai numa espiral de tragédia, porém ela termina até num tom legal e satisfeito. Algumas pessoas muito importantes para o Peter morrem nesse meio tempo, ele mesmo acaba matando alguns vilões por influência, inclusive, né, do simbionte, que é, como a gente conhece, o Venom, né? O simbionte tem um quê bem violento, não digo maligno, mas é de resolver as coisas na base da porrada, né? É um alien que tem lances de sobrevivência, né? Quando acuado, ele faz coisas terríveis, como um bicho. Então, muitas pessoas acabam, né, nisso descobrindo o segredo do Homem-Aranha, que ele é o Peter Parker, né, o que acontece com ele. E algumas dessas pessoas estarem ali no meio daquele caminho é uma coisa um pouquinho forçada, tipo o Eddie Brock é meio forçado nessa história, eu acho, pelo menos, né? Não tem uma construção muito, ele só chega e aparece. Ok, tá, faz algum sentido porque ele existe, né, também, e porque ele é o Venom no universo tradicional, mas não faz tanto sentido se a gente vai comparar com a lógica interna da história. Mas é uma história centrada no Aranha, né, e no Aranha e na Mary Jane, né, e nessa luta para inclusive se livrar disso, e nas consequências do que é se livrar do simbionte. No final ele acaba até se juntando a uma equipe, né, e tem uma mensagem que a própria Mary Jane fala que é bem interessante. O Aranha no final fala que, nossa, o ruim é diferente pensando no que aconteceu. Mas a Mary Jane fala que não, tudo que... Assim, a vida ela não é felicidade ou tristeza, né? Ela é os dois.
e tem que tentar ficar feliz com as coisas que acontecem e lidar com a tristeza que vem também. E tem que seguir em frente, né? A vida é seguir em frente. Uma coisa até um pouco um rock balboa, né? Mas é bem boa. Eu gostei bastante. Eu gosto muito do trabalho dos Zdarsky, né? Do Chip Zdarsky, e gostei bastante desse quadrinho, mesmo que ele até seja um quadrinho meio fora do tom que os Zdarsky costuma colocar nas histórias dele. Ele faz umas paradas geralmente um pouco mais leves até. Me surpreendeu, alguns pontos da história inclusive me surpreenderam. O final é muito Chip Zdarsky mesmo. Ok, mas com o que a gente vai comparar isso? Eu não procurei justamente não entregar muitos spoilers sobre essa Spider Shadow, porque eu realmente recomendo muito que vocês leiam. Então, leiam mesmo, certo? Mas eu vou dar mais spoilers sobre a outra história, que é uma história lá do final dos anos 80, certo? Assim, hoje em dia, o What If, ele acontece nos quadrinhos com minisséries, com edições esporádicas, mas nos anos 70 e nos anos 80, e ainda 80, 90, existiram duas séries, inclusive, que todo mês tinha um What If diferente, né? One Shots, né? Ou seja, histórias de uma edição só, que contavam uma história em um universo paralelo em que alguma coisa tinha acontecido diferente do que foi para um ou mais personagens. Uma dessas histórias é o que aconteceria se o uniforme negro dominasse Peter Parker. Ou seja, a mesma ideia do quadrinho anterior, só que de outro jeito. Publicada lá nos Estados Unidos em outubro de 1989. Essa história saiu no Brasil ainda na época dos formatinhos da Abril, em O Homem-Aranha número 146. Como a série What If não saía sozinha no Brasil, como saiu nos Estados Unidos, essa história só veio parar nas bancas em agosto de 1995 aqui no país. O texto é do Danny Fingeroth, que escreveu muitos What If. A arte é do iniciante Mark Bagley, a arte final do Keith Williams e cores de Tom Vincent. Essa história ela tem um outro tom, né? Ela não termina bem, ela é uma tragédia meio que do início ao fim. É uma história centrada no, assim, história, dá pra dizer que centrada na Gata Negra. Talvez seja, acho que é o personagem que mais tem tempo, assim, de desenvolvimento. E ela mostra, assim, um simbionte que ele absorve muito mais das pessoas que ele usa, né? Com os quais ele se funde. Numa dessas, né, o simbionte, depois de o Aranha desaparecer por meses, né, não conseguir mais ser controlado, não conseguirem tirar dele o simbionte, nem com a ajuda de meios mágicos, tanto o Reed Richards quanto o Stephen Strange, né, o Doutor Estranho, tentam, né, então tanto mesmo com os recursos científicos do Quarteto Fantástico não é possível separar a entidade do Peter, e nada faz efeito, nada que ele conheça. O simbionte foge e vai tocando terror, enfim, mas some, né, utilizando suas habilidades. Algum tempo depois, simplesmente ele encontra o Hulk e larga fora do Peter. E o Peter, tipo, tá com 80 anos. Ele sugou toda a energia do corpo do Homem-Aranha, né? Ele, inclusive, morre não muito tempo depois.
Enfim, as coisas escalam, e escalam muito. Eu não vou contar o final também, mas é um final que pra Gata Negra é bem trágico, assim. Ela mesma consegue matar o simbionte com a ajuda de métodos assim pouco ortodoxos e com um preço pessoal muito grande por isso. Então, né, quais seriam, acho que as similaridades? Acho que as similaridades estão muito nesse lance de como o simbionte consegue dominar a mente do usuário, né? Como ele é uma espécie de um vício, assim, da analogia, né? Da metáfora que é o simbionte. Mas eles operam de maneiras muito diferentes. Ainda em 89 era uma parada muito mais de absorver energia, né? Enquanto que, né, mais recentemente tem muito um lance de fazer com que o usuário não tome boas decisões, né? Tome decisões muito instintivas e por vezes muito pouco lógicas, né? O que acaba fazendo com que aconteçam coisas aí não muito boas com as pessoas à volta, né? Na história mais recente, o Peter Parker sobrevive a tudo isso. Na história mais antiga, ele não só morre, como pessoas próximas dele nem ficam sabendo o que aconteceu. Mary Jane não fica sabendo o que aconteceu. A Tia May, na história do What If original, também não fica nem sabendo. Ele até tô velho, vai lá e conversa com a Tia May, se fazendo passar por um colega de trabalho do Peter. Meio que dá um adeus a Tia May, né? São formas diferentes de se bater. E são... Eu lembro que eu li essa história, esse primeiro What If, quando eu era criança, e ele muito me... Essa história me bateu forte. Ela bate forte até hoje. Eu reli ela, né, pra gravar esse podcast. E ela é um negócio bem trágico mesmo. Bem... Uma coisa quase assim... shakespeariana, assim. Uma parada muito... Até porque... E o shakespeariano até tem a ver, porque os What Ifs originais era uma ideia do Roy Thomas, né? Um cara que levou a referência a Shakespeare aos Vingadores, né? O Visão e tal. Tem uma série de alegorias nos Vingadores do Roy Thomas que que vem da literatura clássica. Sobre aspectos assim em si, olha, eu diria que a arte do Mark Bagley na antiga, ela tá muito boa para aquela época, né? Final dos anos, depois ele vai ter um estilo mais próprio. O Bagley ainda tá imitando um monte de gente daquela época, o próprio Romit início de carreira, etc. Mas já tem um talento que dá pra ver, assim. O Pasquale Ferry, ele vai bem em quase todas as edições. Eu achei a arte da última edição do Spider Shadow meio fraca, assim, principalmente quando mostra outras pessoas que estariam possuídas pelo simbionte. Achei que não teve impacto, não foi algo estudado, foi meio qualquer coisa jogada ali, bota uns detalhes a mais e é isso aí. A pessoa tá não tem o impacto que
o próprio aranha venomizado vai tendo nas primeiras edições. As cores do Matt Hollingsworth em Spider Shadow são legais, mas eu nem sei muito o que falar das cores antigas, porque é uma parada que certamente não tá com a mesma cor de quando foi lançado antigamente, né? Não era o mesmo processo, não tinha, não era digitalizado, né? Então é diferente. Mas assim, é fiel, é ok, não atrapalha nem chama demais a atenção também. A arte final do Keith Williams em cima da arte do Mark Bagley é legal, eu gosto de como ficam as expressões, o movimento. E o texto do Danny Fingeroff, por mais que tenha esse lance de... Ele é meio... não é forçado nos fatos, mas é forçado às vezes em alguns balões, algumas falas, é meio esquisito. Mas tudo certo. São boas obras, eu recomendo vocês lerem as duas. São exercícios bem interessantes, eu gosto muito de universos alternativos. Sempre foi uma coisa que muito me interessou. Então é isso, povo. Preciso fechar a banquinha, mas logo eu tô de volta. Vocês passam aqui toda semana, né? Pode chegar. Pode também me seguir nas nossas redes sociais. Eu sou @brisagrisa no Twitter e no Instagram. Espere por nossos mesmos canais e outros mais nas próximas semanas. Um abraço e voltem sempre. Aquilo é uma teia de aranha? Então é isso aí, pessoal. A gente está fechando a banquinha por hoje, mas da próxima a gente se vê. Espero que vocês tenham gostado dessas análises. Se vocês curtiram, deixem aí o seu like, inscrevam-se no canal, deixem o seu comentário se você gostou, quer complementar alguma coisa, quer inclusive rebater a minha análise. Bora lá! Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo. Eu peço em nome das pessoas que o fizeram que você dê aquela positivada e deixe o seu comentário para dizer o que você acha e ajudar a gente a evoluir o conteúdo. Também assine o canal para não perder nada do que acontece e considere nos apoiar. Até mais!